Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Bom, eu estou aqui hoje para falar com você que tem um chamado de Deus, o chamado de Deus para servir a Deus na obra. O Senhor Jesus disse assim para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O chamado para servir a Deus no altar, ele tem que ter um único motivo. Não é amar o povo, não é amar a instituição, é amar o Senhor Jesus. E ele disse: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Muitas coisas aconteceram na vida dos discípulos que tentaram impedi-los de levar o Evangelho. Foram perseguidos, maltratados, presos. Eu já tive a honra, o privilégio de sofrer prisão por conta do Evangelho. E agradeço a Deus por isso. Por todas as lutas e dificuldades, por toda a difamação e crítica, por todos os açoites que eu já sofri pelo nome do Senhor Jesus. É uma honra sofrer pelo nome de Jesus. Mas os discípulos, eles, por conta de não pararem a missão, eles foram perseguidos, presos e depois condenados à morte, torturados até morrer. E há cristãos pelo mundo que hoje, ainda hoje, são mortos por conta de pregarem o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas o que queima dentro daquele que tem o chamado é um fogo do Espírito Santo. Uma vez eu perguntei para uma evangelista, perguntei para ela assim: você tem o chamado para servir a Deus como obreira? E ela disse assim: pastor, eu nunca tive vontade. Eu falei: eu não perguntei para você se você tem vontade, perguntei se você tem um chamado. O que é o chamado? O chamado, ele conflita com a vontade. Às vezes você não tem vontade de ser pastor, esposa de pastor, mas você tem um chamado. Então você tem que ficar lutando contra isso o tempo todo. Então você está fugindo daquilo que o Senhor Jesus disse para Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Um verdadeiro servo de Deus, ele não é preso à placa de instituição, a nome, a placa. Eu pergunto para você: quantas igrejas existem no mundo? Começou como? A renovação espiritual. Começou lá com Martinho Lutero. Depois da morte do último discípulo, começou com Martinho Lutero. Aí é onde nasceu uma igreja. Dessa igreja nasceram outras igrejas e que foram nascendo outras igrejas. Eu pergunto para você, me responde aqui: existe algum líder religioso de alguma igreja que se converteu na própria igreja? Você acha que tem? Não tem. Toda a igreja levantada por Cristo, e só Ele pode levantar uma pessoa e sobre essa pessoa edificar uma igreja. Não adianta você querer falar assim: eu por minha própria conta vou abrir uma igreja e vou ganhar almas. Não, não funciona assim. É uma obra do Espírito Santo que faz isso pela necessidade do Evangelho ser levado. Então todos os líderes, todos os fundadores de uma denominação, vou usar essa palavra, se converteram numa outra denominação. Por algum motivo, permitido pelo Espírito Santo, foram desligados ou se desligaram para começar um novo trabalho, e depois de 10, 15, 20, 30 anos, esse trabalho dá fruto.
Então eu quero falar com você que diz assim: pastor Abraão, não é que eu quero fazer a obra no altar, eu tenho certeza do meu chamado. Bom, quem te chamou também tem que te capacitar, tem que te dar condições espirituais, físicas, para você poder fazer a obra. Você não concorda comigo? Que a obra não é tua, a obra é dele. Então, se ele realmente te chamou, ele tem que te capacitar. Deus não chama capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Pastor Abraão, é porque na minha denominação, aonde eu frequento, me proibiram, me falaram para mim que eu não tenho chamado. Bom, quantas histórias de líderes religiosos que você já ouviu, que disseram para eles assim: você não tem chamado para o altar, você não tem chamado para ser pastor, você não tem chamado para pregar o evangelho. E eles não estão aí, não naquele lugar onde foram desprezados, mas não estão aí ganhando almas, servindo a Deus? Não são homens de Deus, mulheres de Deus? Por que você não segue o exemplo deles? Porque se eu estou num lugar e eu posso pregar o evangelho do jeito que o Espírito Santo me revelou, então qual a necessidade de eu mudar, de eu sair dali? Mas se eu estou num lugar aonde não me deixam levar a palavra que o Espírito Santo faz queimar dentro de mim, meu amigo, você pode ter certeza, eu sirvo Deus vivo, eu não sirvo placa de igreja, não sirvo. Por isso que eu digo para você, quando perseguiram o apóstolo Paulo e falaram que ele era, deram a entender que ele era o único discípulo que não tinha visto o Senhor Jesus, deram a entender como os outros discípulos. E ele fala: não vi Jesus nosso Senhor. O Senhor Jesus apareceu para ele e falou com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, os outros não viram que ele viram Jesus, então poderiam duvidar dele, desconfiar. Será que ele não está inventando essa história que viu Jesus, que viu a luz, que ouviu o Senhor Jesus falar com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues? Deixa todos duvidarem de você, não fique preocupado com isso. Creia no teu chamado e sirva a Deus. Nenhuma igreja de Cristo nasce de rebelião, meu amigo, minha amiga. Quem faz a rebelião é o diabo. A igreja do Senhor Jesus nasce por vontade dele. É óbvio que ele vai permitir uma injustiça. Deixa eu te falar uma coisa. Sofrer, por exemplo, eu sei que quem é de Deus sofre injustiça, mas eu mesmo fazer injustiça com alguém, ou eu tendo condições de evitar a injustiça, eu permitir que a injustiça seja feita e continue sendo feita, você acha que Deus vai se agradar de mim? Não vai. Não é verdade? Então, não é por rebelião, não é porque você foi repreendido e não gostou, não é porque você não quer se submeter às normas de uma igreja aonde a diretriz está sendo pautada dentro da palavra, não. É quando você se vê o seguinte: poxa, eu poderia estar ganhando muito mais almas e eu não estou, porque estão falando para mim que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso evangelizar, que eu não posso ser pastor. E eu estou percebendo que estou vendo o tempo passar e eu estou percebendo que os motivos que estão me dando para isso são de interesses pessoais. Quem está me proibindo não está querendo que a obra cresça, está querendo mostrar,
está se vangloriando, aí, meu amigo, é a hora de você tomar uma decisão. Então, abra os teus olhos para o teu chamado. Por quê? Se você tem um chamado e você enterrar ele por conta do homem, um dia o Senhor Jesus vai cobrar isso de você, e você vai ser igual aquele homem que recebeu um talento, enterrou. Por que você não multiplicou? Ele falou, porque o meu Senhor é muito severo, eu fiquei com medo. Aí eu enterrei. O Senhor Jesus falou assim para ele, você é negligente. E ele foi lançado no abismo, nas trevas, porque ele foi negligente. Não seja negligente com o teu chamado. Então, existem os motivos certos para se tomar uma decisão dessa. Não seja rebelde. Não coloque tua alma em risco. Essa palavra não é para quem quer se aventurar, não. Essa palavra é para quem diz assim, pastor, eu tenho chamado e eu estou sufocado porque eu não consigo. Não, estão me amarrando, eu não estou conseguindo pregar o evangelho. Há um fogo muito grande dentro de mim para fazer a obra e eu não estou conseguindo fazer. O que eu faço? O que você faz? Cumpra o teu chamado. Cumpra teu chamado. Tá bom? Eu sempre tive muito temor e muito receio de desagradar a Deus. Então eu sempre pedi para Ele me livrar. Se eu estou aqui hoje falando isso para você, foi porque Ele fez comigo o que fez com Abraão, o que fez com Moisés, o que fez com Josué, o que fez com Davi, o que quer fazer com você. Me sacudiu e falou assim, eu quero te usar, e pronto. Eu tive que crer. Eu tive que falar assim, se o Senhor quer me usar, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. E Ele fez. Agora, Deus já permitiu tanta coisa e você não reage. Primeiro sinal que Deus me deu, eu me lancei. Pregar o evangelho. Aí nasceu a igreja Caminho e Fé. Tá bom? Então, se você quiser falar comigo, quiser orientação, me chama aqui, tá? Que Deus abençoe a tua vida.